O Eterno fez o homem com barba, diferenciado da mulher que não tem barba, graças a Deus. E, logicamente, essa barba vai significar muito no contexto das Sagradas Escrituras. De Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que não há nenhum versículo que proíba usar barba ou deixar a barba crescer. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar ordens do Eterno para que não se cortasse a barba. A barba deveria se deixar crescer. Todos os patriarcas usaram barba. O próprio Yeshua HaMashiach usou barba. Os cristãos da igreja primitiva, e desde o ano 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200, 1300, você vai ver cristãos com barba. O que aconteceu na igreja ou nas denominações? Faça uma diferença o que é a igreja de Cristo e as benditas denominações. Ali no denominacionalismo é onde começa a surgir a ideia de que um homem usar uma barba é algo maligno, é algo fora, entre aspas, da doutrina. E como muita gente tem me perguntado, muitos homens até aflitos, Natanael, eu vou ser disciplinado, estão querendo me excomungar, estão levantando uma CPI contra mim porque eu estou deixando crescer a barba. Será que isso é pecado? Será que isso é certo? Será que é errado? Me ajude, por favor. Gente do céu, aonde nós estamos chegando? Parece que há uma ala que continua coando o mosquito e engolindo o camelo. Lamentavelmente, preciso fazer esse vídeo de uma coisa tão simples, a barba. Essa palavra em hebraico é zaken, ou zakan, duas raízes importantes, zain, kof e nun sofit. Quando é zakan, fica assim. Quando é zaken, isso aí é barba. Barba. Você vai ver a barba como um sinal, logicamente, uma característica máscula que somente o homem tem. Você nunca vai ver uma mulher de barba por deformações genéticas que mulheres surgiu barba. E é algo anômalo, algo totalmente fora de contexto, lógico, oriundo do pecado, qualquer desestrutura genética, qualquer anomalia, é oriunda do pecado da queda do homem. Qualquer coisa que apareça e surja de doença, de anomalia, biologicamente no corpo, geneticamente como doenças, são oriundas de coisas originariamente trazidas da queda do homem. Então nós podemos dizer que Deus fez essa diferença, homens com barba e mulheres sem barba. Ish é homem, Isha, mulher, há uma grande diferença nos dois. Agora presta atenção. Se esses homens que eram santos receberam esse comando, Levítico 19, 27, leia lá, Levítico 19, 27 diz claramente, não cortareis, não corte a barba, não corte. Os judeus, todo judeu em si, ele conserva esse mandamento, e quanto mais se for ortodoxo, ele nem vai cortar nem as pontas da barba, não vai cortar. E você vai ver a barba como um símbolo, repito, da masculinidade, porque essa palavra zaken aqui, essa raiz aqui, essa palavra simboliza masculinidade, masculinidade, quando alguém se torna homem, ser homem, olha só, ser homem, no contexto bíblico, segundo a doutrina judaico-cristã, ser homem é ter barba, era necessário ter barba, ou seja, se o homem raspava a barba, era costume pagão, era deformidade. E isso não podia ser aceito. Então, quando o menino, lógico que sabe o que é o bar mitzvah, bar em aramaico é filho. Bar mitzvah significa filho do mandamento, porque em hebraico filho é ben. Como havia influência do aramaico, ficava bar mitzvah, para as mulheres bat mitzvah. Agora, esse menino, quando deixava de ser menino, ele passava já para uma nova dimensão de vida. Esse menino já não iria falar mais com o menino, começavam a aparecer na puberdade os primeiros pelos de barba, né? E em toda essa genética hebraica dos hebreus, você vai ver que eles são abundantes na barba, né? Não é o meu caso, que é uma genética aqui de indígena daqui na América Latina, misturado com espanhol. Eu queria ter uma barba abundante, mas
Você pode ver, os hebreus todos têm uma barba fechada, muito bonita, abundante. E quando o menino começava a aparecer essa barba, ele sentia orgulho de ser homem. E os pais falavam, agora você já não é mais menino. Olha só, eles falam, você não pode falar mais como menino, como criança, você não pode sentir mais como menino e você não pode mais pensar como menino. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 13, versículo 11, leia lá, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz, quando eu era menino, ele enfatiza como um grande rabino judeu, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu me tornei homem. Então esse verbo zaken, que significa barba, significa eu estou demonstrando que eu já não sou mais um pirralho. Um pirralho que fala fino, que grita, que anda brincando com irresponsabilidades, com dubiedades, com atitudes que às vezes não tem peso, não tem responsabilidade. Agora estou me tornando um homem em maturidade. Sempre a pessoa é do sexo masculino desde quando nasce, por favor, mas agora significa que agora é um homem. Por quê? Porque saiu barba. O primeiro sinal, zaken, ser homem, másculo, tu é macho, saiu barba, pronto, essa é a cultura judaica. Isaías profetizou que de Jesus iriam arrancar a barba, então havia uma tortura para arrancar barba, para raspar a barba como sinal de humilhação. E quem fazia isso? Os pagãos. Você pode ver os assírios, os egípcios, né? Os egípcios, eles arrancavam todo o cabelo, cortavam, raspavam a barba, né? Era um costume totalmente pagão. E um judeu ficar sem barba era uma grande abominação, era uma grande vergonha. Era uma grande vergonha. Né? E os cristãos da igreja primitiva, os apóstolos, logicamente, seguiram essa ordenança do próprio Eterno. E a igreja continua como falei, durante séculos. Essa moda de proibir usar barba dentro das denominações, não é da igreja não é da igreja. Separe o que é igreja, o que é as benditas denominações. O que a denominação adotou surge como entre aspas, um dogma, ou doutrina, entre aspas, mas não é doutrina, nem muito menos bíblica, mas é um dogma da denominação, porque houve modas, por exemplo, a onda hippie, os hippies que surgiram nos anos 60, 70, o anarquismo, entre outras coisas que eu não posso citar aqui, onde se fazia a questão de usar barba. Então, ser anarquista, ser contra a moral da igreja, ser contra as leis de Cristo, era usar a barba. Esse se adotou, e muitos se apegaram a isso e começaram a fuzilar. Agora, aí é onde entra a famosa, desculpe a palavra, hipocrisia nojenta e maligna, porque os mesmos que proíbem o homem ter a sua barba e obrigam a passar navalha, são os mesmos que proíbem as mulheres de rasparem as axilas. Você está me entendendo? E outras partes, proíbem. Agora, que machismo maldito é esse que obriga ao homem a raspar a barba, os pelos, e proíbe as mulheres, e as subjugam que não podem raspar as axilas e outras partes. E vemos muitas mulheres subjugadas a isso. Queridos, isso é um costume. Eu vejo pastores, entre aspas também digo, pastores sérios, entre aspas, sérios, homens pomposos, onde há muitos no altar que confirmam o que muitos desses aparentes santos homens de Deus falam, que homem não pode usar barba e não pode, seja santo, seja correto. Meu irmão, que absurdo é esse? É como se fosse uma abominação, fosse algo pecaminoso. São esses que estão sempre de olho se a pessoa é uma pessoa talvez devassa, que faz um monte de coisas que não agradam ao Senhor. Eles coam, deixam passar de leve, nem como, deixam passar, e as maiores aberrações acontecem na questão moral, na questão, às vezes, espiritual, nessas demandas, segundo a palavra do Senhor, mas proíbem que o homem use barba porque é algo abominável. Meu Deus, isso não posso aceitá-lo, não dá para engolir isso aqui. E eu vou lhe falar, escute bem o que eu vou lhe falar, porque eu sou pastor de uma congregação. Eu cuido de pessoas,
E eu sei de uma coisa como pastor, e preste atenção, você que é pastor e você que é ovelha também, escute bem. A ferramenta mais terrível e preciosa para um manipulador é o dogma de uso e costume. Quando se pega um costume, um dogma humano, e se usa para aplicá-lo a alguém, normalmente é feito para controlar e manipular alguém. Então, quando não tem base bíblica, quando não há um porquê, quando não fere a moral, lógico, nós sabemos que doutrina é doutrina. Por exemplo, adultério é pecado? Claro, é pecado. Qualquer coisa maligna, imoral, é pecado. Está escrito na Sagrada Escritura, é confirmado na doutrina cristã, pronto. Isso deve ser aceito, com certeza, no tocante a caráter, no tocante à santidade, no tocante a se separar do mundo, da ação satânica, da ação carnal. Pelo amor de Deus, não tem o que falar sobre isso. Isso é caráter. Agora, em que uma barba fere a moral de um homem, que uma barba fere a santidade do homem? E outra, nós vemos num contexto até os sacerdotes usando barba. No Salmo 133, Yored al-Hazakan Zakan Aaron. O que eu estou falando de hebraico? Yored al-Hazakan Zakan Aaron, que desce sobre a barba de Aaron, porque o shemen era derramado, o azeite de oliveira era derramado na cabeça do sacerdote quando era ungido e descia pela barba. Isso era um sinal. Havia um compromisso no Zaken, havia um compromisso de masculinidade, porque mulher não podia ser sacerdotisa, mulher não podia entrar no Santo dos Santos, mulher não podia lidar com as coisas. A lei era segregadora, sim, era muito segregadora, e só os machos usando sua barba, e ela tinha que escorrer da cabeça, descer para a barba, e ela descia pela gola, e ia descendo até a orla das vestes. Literalmente pingava e tinha que descer, escorrer pelo zaken, pela masculinidade. A primeira coisa que um sacerdote precisa ter é quando sua masculinidade, sua hombridade, o ser homem se entrega de cheio ao ministério sacerdotal. Isso, logicamente, no ministério pastoral, no ministério do sacerdócio, hoje em dia evangelístico, enfim, os ministérios em si que a igreja exerce, nós podemos ver que há necessidade de homens de verdade, homem com H maiúsculo, que honrem a santidade de Deus. Então, a barba tem uma simbologia muito preciosa. Agora, quando alguém se humilhava, queria se humilhar, ele raspava a cabeça e tirava a barba, e raspava como sinal de humilhação, mas era uma vergonha. Era um opróbrio, e esse opróbrio, com certeza, muitos o praticaram, essa vergonha, muitos o praticaram porque fizeram isso com vergonha. Paulo é um deles, em Atos 18 diz que Paulo raspou a cabeça, Atos 18. Esdras 9:3, leia lá Esdras 9:3, diz que Esdras, quando soube que os sacerdotes estavam se casando com mulheres pagãs, inclusive depois tiveram que se separar, diz que ele raspou a barba e raspou a cabeça, como sinal de escândalo. Um escândalo, é algo abominável, algo que não é aceito. Então, o costume pagão de raspar a barba, raspar a cabeça, era quando era o extremo. Paulo fez isso. Isso não é uma doutrina. Raspar a cabeça. Vocês percebem que às vezes eu raspo a cabeça. Porque eu faço, é um propósito meu com Deus. Isso não obrigo a ninguém a fazer isso. Não é doutrina, pelo amor de Deus. Eu sempre digo que não podemos pegar um caso isolado e fazê-lo doutrina. Não podemos. Está na Bíblia, mas não é doutrina. Mas homens fizeram isso como sinal de humilhação. E é algo que é entre eu e o Espírito Santo de Deus. Quando eu estou em aflição, quando estou fazendo jejuns, buscando ao Senhor, eu raspo minha cabeça. Tenho orado pela nação e por tantos pedidos espirituais e raspei minha cabeça e eu faço isso com temor e devoção. Tenho cabelo, você percebe que tenho cabelo, mas faço isso com temor, com devoção. É algo pessoal meu com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode manipular a minha vida ao ponto de dizer que eu devo raspar a barba ou deixá-la crescer. Não, ninguém tem autoridade. Essa é a ferramenta de manipulador. Os manipuladores das denominações.
Anote bem, eu sou pastor, eu não sou um membro rebelde que está falando alguma coisa aí, não. Um discípulo rebelde, não. Eu estou falando com autoridade como pastor, como alguém que entende, alguém que já viajou pela misericórdia de Deus a alguns estados do Brasil, muitos estados do Brasil, fora do Brasil, e eu te digo, eu já vi muito manipulador que está pronto para punir, que engole adultérios, que engole falcatruas com dinheiro, que pega dinheiro para fazer coisas erradas, dinheiro do povo santo de Deus, usado para a obra de Deus. Conheço gente ostentando, gente adorando a Mamon, se desvirtuando para Belial, em bebedices, em orgias, em coisas malignas. Tudo isso é perdoável segundo eles, mas usar uma barba é proibidíssimo, é disciplina, é punição. E aí, nesses detalhes, os pobres e simples da igreja se santificam, oram e querem agradar a Deus e aos homens, e às vezes, por usar uma barba, vem a punição. Eles dizem, meu Deus, vou ser punido. Gente, para com isso, em nome de Jesus eu te digo, isso é manipulação satânica, humana, carnal, que está nas denominações. Isso não procede da palavra de Deus. Tá bom? Então fique livre, você, meu irmão, que tem me falado e tanta gente tem me perguntado isso, fique livre disso, em nome de Jesus, porque aprenda a obedecer a Deus, também aos homens, mas se esse homem qualquer está te demandando coisas que não estão na sã doutrina, saia disso, isso não te convém, isso não procede de Deus, isso, e não tenha medo. Uma coisa que eu não tenho medo é de me desvincular de pessoas que se desvirtuaram. Não tenho medo de me desvincular de pessoas que começaram muito lindo e começaram a pecar, aceitar o pecado, aliciar o pecado e fazer coisas terríveis. Já me desvinculei de muita gente, digo, não serve mais para mim, acabou. Isso não serve. Quero agradar ao Senhor, quero andar em espírito, quero fazer a sua vontade, quero amar a sua palavra, quero amar a sua sã doutrina, quero crescer em maturidade, como diz aqui a palavra, não quero ser mais uma criança levada para lá e para cá, não quero mais falar como menino, sentir como menino, não quero mais pensar como menino, mas quero pensar como um homem de Deus edificado na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então fique tranquilo. Se você tem barba, use-a para glorificar o nome do Senhor, para dizer que você é um homem. Agora, entro em um assunto já para terminar. Você não pode entrar em vaidades, porque é possível se tornar vaidoso, não somente vaidoso com barba, vaidoso com cabelo, vaidoso com pinturas, vaidoso com... Meu Deus, hoje em dia estão inventando tanta coisa para homem que é perigoso. Então, não, você teve essa sua barba de uma forma simples, santa, agradável ao Senhor. Se você quer fazê-la, o problema é seu, pode fazê-la, pode raspar, não há problema nenhum. Isso não te deixa nem mais santo, nem mais consagrado, nem menos santo, nem mais endemoniado. Você é livre em Cristo Jesus e para a liberdade Cristo te chamou. Agora, alguém me disse assim, mas se eu não obedeço à minha denominação, depende do que tua denominação está te mandando fazer. Se a tua denominação manda você pular da ponte, você vai ter que pular da ponte? Minha mãe falava, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo, meu filho. Está na hora, por isso que a igreja precisa de socorro pela autoridade da palavra. Por quê? Porque muita moda denominacional e muitos malucos, não posso falar outra coisa, muitos megalomaníacos inventaram tanta coisa, e eu já fiz parte de muita coisa maluca, que começou de uma forma sadia. Tudo começa de uma forma santa. Eu às vezes fico pensando, gente, quem me conhece sabe do que eu estou falando. Nós fizemos cada coisa por aí, seguindo malucos, gente louca, megalomaníaca, doida, em nome de Deus, inventando coisas que nunca foram confirmadas na palavra do Senhor. Estou fora, passo um risco de estou fora. Eu quero Deus, eu quero a sua sã doutrina e principalmente quero ir para o céu. Deus te abençoe em nome de Yeshua.